É com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB Diálogos do Saber, uma parceria com o Ministério da Educação, INEP e o Obeduc. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento e trazer temas da atualidade para serem dialogados de forma crítica e participativa por pesquisadores, universitários, estudantes, traz o programa Diálogos do Saber, temas da atualidade, tais como o de hoje, que é o jovem e a sua participação na política. É comum comentários de que a juventude de hoje não se interessa por política. É uma geração alienada, consumista, que passa a maior parte do tempo na TV ou na internet. Além disso, há inúmeras comparações com os jovens e a geração da década de 70, da década de 80, com um tom de saudosismo, que antes esses jovens saíam às ruas para protestar contra a repressão e o governo e se arriscava em associações clandestinas para lutar pela liberdade de expressão e pela democracia. Isso tudo faz com que nós tenhamos algumas questões a serem pensadas com mais acuidade, tais como: qual é a importância dos jovens na participação política? Como que tem ocorrido esta participação nos dias de hoje? E para iniciar o programa Diálogos do Saber, nós trouxemos para o programa duas jovens estudantes do ensino médio técnico, Bruna Reis e Mariane Long. Sejam bem-vindas, Bruna, seja bem-vinda, Mariane, ao programa Diálogos do Saber. Muito obrigada, Maria Regina. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque é de extrema importância nós dialogarmos sobre a juventude. Você disse uma comparação entre as décadas de 70, 80, né? Vale ressaltar que nesse período é o período final da ditadura, ou seja, começo da liberdade. Então, é difícil. Hoje nós temos uma relação entre os jovens, de acordo com a nossa faixa etária, né? E os jovens naquela época. Porque são períodos diferentes, são famílias diferentes. Eu acredito que o jovem hoje é carente de política. Nós somos uma exceção. O que acontece é que a maioria das vezes a mídia, a propaganda, o consumismo faz com que o jovem dê importância às coisas que literalmente não são importantes. Ou seja, a pessoa, para você ser aceita em um determinado grupo, você precisa ler um tipo de revista que não tem nada a ver com política. Ou seja, você precisa saber de moda, você precisa saber sobre outros tipos de questões que, politicamente falando, não se relacionam com o nosso Brasil atual. Então, muito obrigada novamente pela essa oportunidade, porque tanto eu como a Bruna, nós somos, assim, estamos diretamente falando no Facebook, brigando no Facebook, por conta de uns e outros que têm opiniões divergentes da nossa. Isso não é o problema, nós só queremos fazer com que as pessoas tenham uma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer ainda, principalmente pegando as eleições, né? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a senhora concedeu para nós. E eu concordo com o que a Mari disse. A ditadura militar começou no Brasil em 1964. 1970, o Brasil estava vivendo o AI-5, momento de maior repressão na história da ditadura no Brasil, e uma coisa que prejudicou bastante os ditadores, o governo naquele momento, era justamente a participação dos alunos. A UNB foi fechada, né, por conta dessa atividade dos estudantes, em suma, de alunos que são jovens, assim como nós. Bom, eu acredito que, na verdade, o que está acontecendo com os jovens de hoje, alguns até se engajam bastante, porém eles não têm boas fontes. Você senta para conversar com um aluno, com um colega seu de escola, você pergunta sobre política e às vezes eles confundem algumas coisas básicas, como partidos políticos, criticam sem nenhuma boa fonte de pesquisa, e aí a gente acaba caindo em alguns buracos que nós percebemos que às vezes não vale a pena estabelecer um verdadeiro diálogo. Nós precisamos ficar procurando pessoas com as quais nós podemos conversar com maior
concretismo dos fatos. E eu agradeço mais uma vez também a oportunidade, mas acredito que a sociedade está acordando, o jovem brasileiro está acordando. Em 2013 nós vimos toda aquela manifestação, né? Todo aquele movimento que aconteceu no Brasil inteiro, não foi algo restrito ao estado de São Paulo, não foi algo restrito ao Sudeste ou ao Sul do Brasil. Foi um movimento que tomou conta do Brasil inteiro e era uma coisa que eu acredito que o brasileiro estava sentindo saudade, né? Se nós pegarmos as pessoas mais velhas, nossos próprios pais, nossa, há quanto tempo nós não víamos isso acontecendo? Então, acho que foi um ponto fundamental para, às vezes, até colocar em xeque essa teoria de que o jovem está apático, essa teoria de que o jovem não está participando, até está. Talvez com alguns equívocos, mas tem como consertar isso. E já que vocês se posicionaram já e colocaram algumas questões que são bem pertinentes e que a gente vai conversar um pouco mais aqui, eu gostaria de colocar o seguinte: vocês se consideram pessoas participativas dentro da política brasileira? Se sim, de que forma? O que é que vocês fazem que possa justificar essa participação? Então, nós acreditamos, na verdade, que a participação política ela não está restrita ao seu voto ou não. Na verdade, isso é um direito, isso é um dever do cidadão, é uma maneira que você tem de participar da política do teu país, porém não é a única. Até porque, se levarmos em conta o voto, acontece no Brasil a cada 2 anos, com as eleições municipais, depois com as eleições federais. Então, é um momento... Se você tirar um dia desses seus 2 anos, é o que você teria para participar da política. Nós acreditamos que as coisas não funcionam dessa maneira. Um exemplo de como nós participamos ativamente da política no Brasil é justamente um grêmio estudantil. Ele reflete o que acontece numa camada superior, para fora da escola. Na verdade, o Grêmio ele traz para dentro do colégio aquilo que a gente vai poder viver apenas lá fora. Nós participamos de uma eleição, nós tivemos que montar os nossos projetos, nós tivemos que debater propostas, nós tivemos que correr atrás da direção do colégio para ver o que poderia fazer, o que não poderíamos fazer. Então, um exemplo da nossa participação na política é justamente o Grêmio Estudantil aqui do colégio. E você, Mariane, como participa da política? Muito bem, além da participação efetiva do Grêmio, do Colégio Técnico Industrial, eu também participo de um grupo de jovens de um determinado partido, que no mesmo nós debatemos diariamente sobre questões referentes à política, ao coletivo e ao individual, levando tais discussões, tais propostas a um vereador, a um deputado estadual ou algo que assim possamos ter algum tipo de sucesso nas nossas críticas ou nos nossos debates. Além disso, nós também temos um projeto chamado Projeto Sem Cabresto, que tem como objetivo revitalizar muros vandalizados, deixando nos mesmos uma mensagem sobre reflexão, fazendo com que a pessoa, o cidadão que esteja andando na rua, veja aquela imagem e pense, nossa, realmente eu sou importante para a política, eu sou importante para o meu país. Porque a questão justamente é essa. Muitas pessoas se ausentam da política porque pensam, política é tudo sujo, política é tudo igual, tal. Mas o que você está fazendo para mudar essa situação, entendeu? A questão não é simplesmente você criticar, vou votar no cara por causa da propaganda dele. Não, a questão não é tão superficial como as pessoas pensam. Então, nós precisamos ter essa reflexão, nós precisamos mostrar para o Brasil, todos, independente da classe social, qual candidato você quer eleger, que tipo de política você quer ter. Um exemplo disso é que nas últimas eleições nós tivemos a reeleição de uma pessoa que ele estava no 7º lugar entre os mais faltosos, ou seja, a população está tão focada na propaganda, tão focada nas palavras da pessoa, na fisionomia da pessoa, que não pesquisa a vida dela, não pesquisa a participação dela de fato, o que ela fez para melhorar a sua vida, porque geralmente você ouve, tal pessoa, você pensa que é superior a você. Não, ele te representa. Ou seja, os seus interesses têm que estar coerentes com os interesses dele. E isso é uma coisa que é muito carente na população brasileira. Eles não param para pensar
o que o candidato vai fazer? Ele simplesmente olha uma propaganda e fala, eu vou votar nesse. Não, não é assim que era para ser. Será que o que falta não é digerir a informação? Informação há muito, né? Tanto de um partido quanto de outro. Há uma avalanche, vamos dizer assim, de informação. No entanto, são poucas as pessoas que sabem transformar essa informação em conhecimento. Como você acha que poderia se fazer para que os jovens, né? Porque na sua fala fica claro que não é só o jovem que não sabe transformar essa informação. O que, na opinião de vocês, poderia fazer essa transformação? O jovem eu entendo como um reflexo da sua família. Então, falar que tal pessoa não entende sobre política, calma. Por que ela não entende sobre política? Será que a base educacional dela fez com que ela não quisesse debater sobre política? Será que em algum momento ela não teve nenhum tipo de interesse por aquilo, mas por que não teve? Então, são questionamentos que ficam sem respostas muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas, os pais não sabem, os avós não sabem. Então, precisamos acabar com esse problema a partir do foco ideológico, eu acredito. Fazer com que as pessoas entendam que sem elas o Brasil vai continuar igual. Você gosta do Brasil assim? Eu gosto, mas poderia melhorar. Então, como haver essa melhora? Através de debates, através de, enfim, através de outras pessoas envolvidas, chamadas. Porque no começo, quando eu tinha até uns 13 anos, vamos dizer assim, eu não me interessava por política, realmente. Porque naquela idade, por mim, tanto faz. Não sabia nem que poderia ser, qual mudança teríamos com a política. Mas então eu conheci pessoas, como por exemplo a Bruna, que fez com que eu pensasse de uma maneira muito mais aberta sobre a questão política, sobre outro tipo de coisa que até eu conheci. Falou uma coisa interessante. Eu dei aula para você o ano passado, no início do ano. E eu tinha uma aluna muito tímida. E hoje você conversando aqui em frente à câmera é uma outra Mariane, né? E pela sua fala até o momento agora, você diz assim, é muito importante que a família também esteja engajada politicamente. Mas depois, quando você diz que depois que você conheceu a Bruna, você passou a pensar em política de uma maneira diferente, isso quer dizer que na sua família a discussão política não era tão presente? Não, ela não era tão presente. Ela existia, claro, eles sempre falavam sobre quem ia votar, coisa assim, mas a minha mãe também, ela tinha um problema pessoal, então ela procurou um vereador para discutir sobre esse problema e tal. Então, a partir daí, eu comecei também a ter esse olhar mais politizado, vamos dizer assim. Mas a questão da Bruna foi referente a outro extremo. Por exemplo, eu tinha uma ideia política, então eu estava andando no corredor da escola e a Bruna estava mostrando uma ideia completamente distinta da minha sobre aquela questão. Então, a nossa conversa começou a partir daí. Não, mas por que você acha isso sobre tal política? E ela falou, olha, é isso, isso, isso. Então, eu acho que eu tinha aquele início político, vamos dizer assim, da minha família. Mas não era, de fato, a questão política que hoje você vê em mim. Entendeu? Bruna, falando nisso, ela dando esse depoimento, né? O que você pensa disso? Como que você vê isso? A sua paixão pela política, e eu sei que na realidade não é uma paixão só pela política. Antes da política é uma paixão pela história. Porque você é uma aluna que sempre gostou muito de história e gostou muito da questão social. Então, a política, ela nasceu com você e ela se desabrocha a partir do momento em que você começa a estudar história. E o que te faz pensar, por exemplo, no exemplo da Mariane, que você levou a pensar em política a partir de uma conversa, a partir de uma discussão, o que os jovens poderiam fazer para participar? Como é que você se sente nessa situação? Eu me sinto extremamente privilegiado, né? Primeira pessoa que me diz isso. E assim, eu me apaixonei primeiramente por história, depois por sociologia e depois veio a minha paixão pela política. Quando eu estava na 7ª série, eu tive um professor que ele me marcou muito,
muito mesmo. Ele sempre trazia um tema social novo para nós debatermos na sala de aula, e começou com temas bastante polêmicos, assim, cotas sociais. Eram coisas pesadas até para um aluno de ensino fundamental de 7ª série, mas era uma coisa que eu nunca tive, e era uma coisa que eu percebo que eu sempre gostei muito de bater de frente com algumas coisas, que eu não conseguia aceitar, simplesmente engoli-las. E a partir daí eu comecei a me apaixonar mais por política e sociologia e história, e foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim. E quando eu entrei para o colégio, eu percebi que eu estava tendo uma grande oportunidade, porque eu estava me envolvendo com pessoas que eu nunca havia conhecido antes, então eu poderia disseminar, de certa forma, essa ideia dentro do colégio, dentro das pessoas que eu conhecesse. E a amizade com a Mari foi uma coisa bastante gratificante também. A gente conseguiu estabelecer bastante novas coisas, bastante princípios novos. Ela me mostrou alguns lados da política que eu não conhecia, pelo visto eu consegui mostrar alguns para ela que ela também não conhecia, e isso é bastante importante. Mas sobre a questão da família, eu sou obrigada a discordar um pouco, porque a minha família nunca teve participação política. Não nesse sentido, não ativamente. Na verdade, eu me lembro que numas eleições, acho que na penúltima eleição para prefeito aqui de Bauru, eu lembro que foi o meu primeiro contato assim com uma certa propaganda, com a minha mãe falando, eu vou votar em tal candidato ou nesse, mas é aquilo que a gente estava debatendo até agora. A participação do cidadão na política, ela fica muito restrita a outubro, fica muito restrita àquele clima de eleições, entendeu? E começa o período eleitoral, as propagandas começam, as pessoas começam a se envolver, assim, né, de certa forma, e acaba isso, as pessoas se esquecem. É como se elas se esquecessem de como é que funciona a nossa democracia. Eu gostaria que vocês falassem mais a respeito do Grêmio como um ato político, como um primeiro passo para a pessoa ser política e participativa de forma democrática. Antes do Grêmio se eleger, antes de nós entrarmos no Grêmio, uma vez teve uma palestra que era apenas para o pessoal do 3º ano, estava no 1º ano, era bichete ainda no colégio, e uma professora me chamou para participar, e eu achei muito interessante, porque eu reencontrei um professor, e ele sempre ele começa as palestras dele dizendo assim, quem aqui é político? E os jovens ficam todos, como assim, quem aqui é político? Ninguém aqui é político. E ele termina dizendo, todos nós aqui somos políticos, porque fazer política não é necessariamente ter um cargo político ou votar. Nós fazemos políticas desde o momento em que nós nascemos. Nós temos que nos registrar, nós temos que tirar nosso cartão de identidade. Quando nós morremos, nós também estamos fazendo política. Nós temos que dar conta para o Estado do que nós estamos fazendo. Então, quando ele disse aquilo, foi uma coisa que me marcou bastante. Eu falei, já que nós já somos seres políticos, né, nós já fazemos políticas, por que não melhorar isso? E eu sempre enxerguei a questão da democracia representativa como algo muito importante. Porque o que é o Grêmio? O Grêmio Estudantil, ele tem como principal objetivo representar os interesses do corpo discente frente à direção do colégio. Estamos precisando de um reparo aqui, ou nós temos um projeto social que pode ajudar o colégio ali. Então, nosso papel, o nosso objetivo é o quê? Pegar essas ideias e trazer para a direção. Isso é a nossa democracia. E fazer a ponte, e é justamente esse o papel dos nossos candidatos. É esse o papel de um deputado, é esse o papel de um prefeito, é esse o papel de um vereador. Ele pega as questões sociais, econômicas, políticas que estão rondando a sociedade, e tem que repassar isso para o governo, para um órgão superior que possa responder isso para a gente de alguma maneira. Então, esse é o papel do Grêmio Estudantil e é o papel dos nossos governantes. Então... E candidatos às eleições, né? E falando nisso, Bruna, eu gostaria assim, que você falasse um pouquinho, porque nesta semana eu vi um ato político muito interessante por parte de uma das alunas do 1º ano, que a família já participa, ela participa, e que vocês, enquanto Grêmio, tem insistentemente feito, que são determinadas campanhas. Então, eu gostaria que vocês falassem para os telespectadores quais são essas ações políticas dentro do Grêmio que o colégio
e a própria direção do colégio permite que vocês atuem sobre isso, porque se não existisse democracia dentro do colégio, vocês não poderiam estar fazendo isso, né? E da importância também da direção de uma escola dar essa oportunidade para que vocês façam o que vocês estão fazendo. Então, gostaria que vocês falassem um pouco das ações do Grêmio aqui, das ações políticas. Então, o principal objetivo do Grêmio Estudantil desse ano é justamente o lado social. Nós queremos mostrar para os alunos que estão aqui no colégio, até para pessoas que nunca tiveram contato, por exemplo, com um bairro mais pobre ou com crianças e pessoas mais carentes, o quanto isso é importante e o quanto nós podemos ajudar as pessoas. Então, assim que eu sentei com a Mari, eu falei, Mari, eu preciso de alguém que vá me ajudar e alguém que vá ser minha vice, mas nós precisamos pensar no mínimo, a base do Grêmio tem que ser igual e a nossa base vai ser o social. A gente vai levar a questão de matérias de humanas que vão despertar isso nos alunos, sociologia, filosofia, história. A gente vai levar isso para os alunos de uma maneira um pouco mais incisiva, porque aqui no colégio é um colégio técnico, então nós temos bastante espaço para matérias exatas. Então o nosso objetivo era justamente esse. E a questão social foi o foco, entendeu? Então sempre que aparece uma campanha nova, social, assim, a gente quer abraçar. O nosso primeiro projeto está sendo, na verdade, da campanha de lacres, que é uma campanha da APAE. Se nós recolhermos os lacres e depois vendermos eles, poderá comprar uma cadeira de rodas para uma criança que precisa disso. Então foi uma ideia que a gente está pegando firme, é uma campanha que a gente está pedindo para o pessoal colaborar. Depois veio a questão do câncer de mama, que, aproveitando o Outubro Rosa, é um assunto muito importante para a conscientização das garotas, das mulheres, até dos homens, porque a mulher está presente na vida de toda pessoa, né? Todo mundo nasceu de alguém. E a campanha do Anel Solidário, campanha do Outubro Rosa e também agora a campanha do Projeto Formiguinha, que é o projeto que a garota do primeiro ano, a Gabi, veio trazer pra gente, que é um projeto que traz, é uma creche com cerca de 100 crianças que os pais saem para trabalhar e essas crianças ficam nessa creche. E nessa creche eles dão alimento, fazem palestras, brincam, cantam canções, contam histórias para essas crianças, e eles estavam precisando de uma ajuda de alimentos para essas crianças, e a gente falou que a gente não ia perder a oportunidade de ajudá-los. Além disso, nós também trouxemos um filme, né, para o Dia Nascer Feliz, que tinha como objetivo despertar questões das cotas raciais e questões da educação em si, porque esse filme ele mostrava a diferença entre escolas públicas e escolas privadas, o contraste da educação, o contraste da base, como que os alunos, a elite, né, a elite educacional via a periferia, como que a periferia enxergava as escolas privadas. Então era um contraste. Nós debatemos também sobre isso, fazendo com que o aluno cresça como cidadão, né? E também são duas frentes, o social e o de reflexão. E a nossa política é mexendo na base e para ajudar o próximo. Isso é o que mais é o nosso foco. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda conversando, porque é assunto que dá margem para muita coisa, principalmente nesse momento que nós estamos em plena campanha eleitoral, né? Se a participação política é bem mais que votar, quais são as dicas que vocês dariam aos jovens que estão nos assistindo para participar da política de forma efetiva e democrática? Bom, primeiramente leiam, porque as pessoas reproduzem o que elas ouvem, elas não leem. Ou seja, eu vi que tal pessoa falou que vai continuar com a inflação. Tudo bem, você questionou se esse presidente vai segurar a inflação de uma forma que não tenha desemprego? Porque o que pode acontecer? Ele pode muito bem aumentar os juros, aumentando os juros diminui a produção, diminuindo a produção, o dono da empresa não quer sofrer com isso, então ele vai fazer o quê? Demitir, porque demitindo ele não tem gasto. Então são coisas que as pessoas reproduzem muito
o discurso alheio, mas não param para ler, não param para pesquisar. E quando eu coloco a minha opinião, as pessoas vêm com um simples argumento: vai estudar. Olha, se você quer fazer com que eu mude de ideia, dê os seus argumentos, coloque, deixe explícito os seus argumentos para que eu leia e questione. Se eu estiver errado, não tem problema nenhum. Não, realmente, eu pensava de uma maneira, eu estou errada, vou começar a analisar de uma outra forma. Todo ser humano erra, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa vem e escreve, abre o olho, vai estudar? Sinto muito. Primeiro você leia, depois você comece a pensar de uma maneira política, falar para os seus amigos sobre política, porque é muito gostoso. Eu adoro falar sobre política. Então, nós teremos uma juventude política. Aí não seremos mais massa, porque massa é justamente aquele grupo de pessoas que pode ser direcionado. Nós teremos um povo como políticos. Além disso, eu acho que é extremamente fundamental a gente roda e chega no mesmo lugar. Participar da política não só no dia da eleição. A nossa democracia, como uma democracia representativa, exige uma participação contínua da sociedade. Você tem que averiguar se o seu candidato está fazendo aquilo que ele prometeu. Você tem que averiguar se o seu candidato está de fato defendendo os seus interesses. Você tem que averiguar se o seu candidato no caso, já um eleito ativo. É um candidato que vai cumprir com tudo aquilo que ele prometeu, procurar as propostas do candidato antes de tudo, antes de votar, antes de declarar que vai votar para isso ou para aquilo. Tinham candidatos nessas eleições que entregaram os seus planos de governo 6 dias antes das eleições. Candidatos que no momento estavam atingindo quase 24% de aprovação. Então isso é muito complicado. Como um candidato que não tinha um plano de governo tinha 24% de aprovação? Não fica uma questão no ar? Quem foi atrás? Encontrou alguma coisa? Então você vai votar por quê? Né? Além disso, eu acredito que o Grêmio, no seu próprio colégio, na sua própria escola, os estudantes que estão nos ouvindo, ainda há tempo de continuar um Grêmio no ano que vem, participem disso. Leiam boas coisas, leiam livros bons, procurem informações novas. A sociologia é muito rica, a história é muito rica, a literatura é muito rica, a filosofia é muito rica. A internet é muito rica. Se nós soubermos usar, ela tem muita informação. Na verdade, eu acredito que esse tenha sido mais um plano do governo. Eles dão tudo pra gente e a gente procura muito pouco. Na verdade, o portal da transparência, investigações abertas, tudo no tocante à política, de modo geral, está lá. E quantos acessos tem, né? Quantas pessoas procuram isso? Basicamente, o que vocês estão deixando para todos os jovens é o seguinte: aquele jovem que quer participar e se engajar politicamente, ele tem que ler e saber interpretar, ele tem que questionar aquilo que ele lê, e não apenas ler e deglutir. Então, questionando, interpretando, ele tem oportunidade de, na dialética, né, e na contraposição dos seus argumentos com o argumento do outro, perceber se o seu posicionamento está certo ou não. Para isso, ele tem que pesquisar, ver não só um ponto de vista, mas vários pontos de vistas e fazer a comparação, o contraste entre essas várias falas, né? E que a participação política não se restringe só ao voto na eleição, mas sim a cobrança também daquele seu candidato, se ele está fazendo ou não aquilo que ele prometeu fazer. Olha, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Quero dizer que acho que vocês contribuíram bastante para a discussão. Quem sabe a gente volta a fazer um novo programa para falar mais coisas depois das eleições, né? Se tiverem alguma coisa que, por exemplo, algum projeto que seja interessante para a gente discutir, a gente vai discutir, né? E agradeço, e o programa Diálogos do Saber fica por aqui. Qualquer contato, sugestões, entrem pelo e-mail reginamomesso@uol.com.br. Muito obrigada pela participação até aqui. Até mais.
for marijuana. Our things to do.